Esse episódio de podcast foi gerado com IA, através da revisão de vários artigos indexados na literatura médica, sob a curadoria do dermatologista Dr. Fernando Henrique Canhoto Alves, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Saiba mais através do site fernandoderma.com. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que parece estar em toda parte, né? Os preenchedores dérmicos. Eles são vendidos como aquela solução mágica, sabe? Um atalho para driblar o tempo. A promessa é muito tentadora. Restaurar o volume do rosto, apagar rugas, e tudo isso numa sessão, sem cirurgia. E os números, assim, eles não mentem sobre a popularidade. Uma pesquisa de 2021 da Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial mostrou que os preenchedores foram o segundo procedimento mais procurado por mulheres, 57%. Só perderam para as neurotoxinas, o famoso Botox. Mas como sempre, a gente quer ir além da superfície, entender o que está por trás do marketing, o que exatamente tem dentro daquela seringa, o que acontece quando esse gel entra no nosso rosto e, principalmente, qual é o custo real dessa promessa de juventude? É isso que a gente vai investigar hoje. Exatamente. E para fazer essa investigação, a gente reuniu um material bem diverso. Temos em mãos uma meta-análise super robusta que revisou 19 ensaios clínicos sobre os efeitos adversos do preenchedor mais comum, que é o ácido hialurônico. Temos também guias práticos para médicos, como um do Dr. Tim Pierce, que ensina a lidar com as piores complicações possíveis, e, claro, os alertas oficiais da FDA, a agência reguladora americana, que são bem diretos, sabe? Juntamos tudo isso a artigos que explicam a tecnologia por trás dos produtos, as tendências. A nossa missão aqui é separar a ciência da publicidade e entender a realidade da tal juventude em uma seringa. Certo. Então vamos começar pelo mais básico. Porque quando alguém fala em preenchedor, parece que é uma coisa só, né? Mas os materiais que a gente analisou deixam claro que existe um verdadeiro cardápio de opções e elas são bem diferentes entre si. Sim, e entender esse cardápio é o primeiro passo. A principal diferença entre eles está no material de que são feitos e, por consequência, quanto tempo eles duram no corpo. As fontes mostram 4 grandes categorias aprovadas. A primeira, que é a estrela do show, é a do ácido hialurônico, o AH. Um dos artigos do Dr. Fernando Alves chega a chamar o AH de o VIP dos consultórios. O VIP. E faz sentido. É uma molécula de açúcar que nosso próprio corpo já produz para manter a pele hidratada, com volume. Então, em tese, a gente está só repondo algo que já é nosso. E essa parece ser a grande vantagem dele, certo? Quase todos os artigos mencionam que ele é reversível. Se algo der errado ou se a pessoa simplesmente não gostar do resultado, existe um tipo de antídoto. Exato. Essa é a maior rede de segurança que existe. Tem uma enzima, a hialuronidase, que pode ser injetada no mesmo lugar e, em questão de horas ou dias, ela dissolve o produto. É o famoso botão de desfazer. É como ter um botão de desfazer, exatamente. E essa característica faz do H a escolha para áreas delicadas que se movem muito, como os lábios, as olheiras, os sulcos ao redor da boca. A duração varia, mas geralmente fica entre 6 e 18 meses. Ok, essa é a opção mais popular e que tem uma saída de emergência. Mas e as outras categorias? Elas seguem uma lógica diferente, pelo que eu entendi? Completamente diferente. A segunda categoria é a dos bioestimuladores. O nome já dá a dica, né? Em vez de só ocupar um espaço e dar volume, como o H faz, eles agem como um sinalizador para o corpo. Eles provocam uma leve resposta inflamatória que é controlada, e isso estimula as nossas próprias células a produzirem colágeno novo. Uma das fontes usa uma analogia ótima. Eles são uma poupança de colágeno. Gosto dessa analogia. Mas isso não significa que o paciente perde um pouco o controle do resultado? Com o ácido hialurônico, o que se vê na hora é meio que o resultado final. Com um bioestimulador, a pessoa está apostando numa reação do próprio corpo que imagino que varie de pessoa para pessoa. É uma observação perfeita. E é exatamente essa a conversa que o profissional tem que ter com o paciente. O resultado não é imediato, ele é mais sutil. Dentro dessa categoria, a gente tem 2 produtos principais. Um é a hidroxiapatita de cálcio, ou KAA. O nome comercial é Radiesse.
Um dos artigos descreve como um produto 2 em 1. Ele tem um gel que dá um volume inicial, mas o poder real dele está nas microesferas de cálcio que estimulam o colágeno a longo prazo. O efeito dura aí uns 18 meses. E uma das fontes, aquela sobre o futuro dos preenchedores, mencionava um uso bem diferente para esse produto, não é? Algo sobre diluição. Sim, uma técnica que está super popular. Eles usam o RAD-S hiperdiluído. Misturam com soro anestésico e o objetivo aí não é mais preencher, não é dar volume. É espalhar o produto numa camada bem fina sob a pele para melhorar a textura, a firmeza. É usado para tratar flacidez em áreas difíceis como o pescoço, colo, a parte de dentro dos braços, até abdômen. É uma mudança de foco, de volumizar para bioestimular a qualidade da pele. Interessante. E qual é o outro grande nome nessa categoria de poupança de colágeno? É o ácido poliL-lático, o PLLA, mais conhecido como Sculptra. Este é o bioestimulador na sua forma mais pura. Ele não oferece nenhum volume imediato. Zero. Zero. Nada. É um pó que é reconstituído e injetado. Os resultados aparecem gradativamente ao longo de 2, 3 meses. É o tempo que o corpo leva para produzir o próprio colágeno. Por isso, os resultados são super naturais e duradouros. Podem passar de 2 anos. É para quem não tem pressa, sabe? E quer um rejuvenescimento mais global. Entendi. Então temos o reversível, os que estimulam o corpo, e aí a gente chega na última categoria, que parece ser a mais polêmica de todas. O tal do PMMA, polimetilmetacrilato. Sim, aqui a conversa muda de tom. O PMMA é um preenchedor permanente. Uma das fontes o descreve como um casamento eterno. E a analogia é precisa. Uma vez que ele é injetado, ele não é absorvido nem metabolizado pelo corpo. São microesferas de acrílico num gel. Casamento eterno soa mais como uma sentença para a vida toda se algo der errado. Os alertas sobre ele são bem mais sérios, né? Muito mais sérios. Todas as fontes que o mencionam, principalmente o alerta da FDA, são enfáticas quanto aos riscos. Como ele é permanente, qualquer complicação também é permanente. Nódulos inflamatórios, os granulomas, podem surgir anos até décadas depois. E a remoção é um pesadelo. Nossa! Não existe um dissolvedor. A única forma de tentar tirar é com cirurgia, o que pode causar cicatrizes, deformidades piores que o problema inicial. É um produto com histórico bem complicado. Certo, o cardápio ficou claro. Agora vamos para a parte que eu acho mais interessa, os efeitos colaterais. A maioria das pessoas entra no consultório pensando no resultado, mas aquela meta-análise que você mencionou nos dá números concretos sobre o que pode acontecer depois da injeção do produto mais comum, o ácido hialurônico. Exato. Essa revisão sistemática pegou os dados de 19 estudos de alta qualidade. E a primeira conclusão é que, sim, eventos adversos acontecem. A boa notícia é que a grande maioria é leve e passa rápido. A lista é bem conhecida. Inchaço, que é o edema, um pouco de dor no local, vermelhidão, hematomas, e às vezes a pessoa pode sentir uns nódulos pequenos ou uma firmeza maior na área. Coceira e uma leve descoloração da pele também podem acontecer. Mas o que me chamou muita atenção nesse estudo foi a conclusão principal. Não é só o que acontece, mas onde acontece. Parece que o mapa do rosto não é uniforme para os riscos. Precisamente, essa foi a grande sacada da meta-análise, a descoberta mais significativa. Eles cruzaram os dados e perceberam um padrão claríssimo. A chance de uma pessoa ter inchaço, nódulos ou caroços e uma sensação de firmeza foi estatisticamente muito maior quando o preenchedor foi aplicado em 3 áreas específicas: a região malar, as maçãs do rosto, a região perioral, ao redor da boca, e os próprios lábios. Espera um pouco. Então quer dizer que se alguém escolhe preencher os lábios, essa pessoa está comprando um bilhete com uma probabilidade estatisticamente maior de ter inchaço e sentir caroços do que se o objetivo fosse suavizar o bigode chinês, o sulco nasolabial? É exatamente isso que os dados mostram. Para essas 3 reações, inchaço, nódulos e firmeza, a diferença foi significativa. Já para as outras, como dor, hematoma, vermelhidão, coceira, não houve uma diferença estatística importante entre as áreas.
Uau! Isso sugere que a anatomia local, a quantidade de movimento da área, a densidade dos tecidos, tudo isso influencia o tipo de reação que o corpo vai ter. É uma informação fundamental para alinhar as expectativas, sabe? O médico pode avisar, olha, vamos tratar seus lábios, vai ficar ótimo, mas saiba que essa é uma área que tende a inchar mais nos primeiros dias. Ok, até agora a gente falou de problemas que, na maioria das vezes, são chateações temporárias. Inchaço e hematoma somem. Mas é aqui que as fontes começam a complicar essa história. Os alertas da FDA e o guia do Dr. Tim Pierce para médicos, eles não falam de hematomas, eles falam de cegueira. E esse é o ponto crucial que a gente precisa destacar. Aquela meta-análise tem uma limitação importante. Ela só incluiu ensaios clínicos randomizados, que são o padrão ouro da ciência. O problema é que esses estudos são super controlados e raramente capturam os eventos adversos mais raros, mais catastróficos. Aham. Esses eventos graves geralmente aparecem em relatos de caso. É por isso que a gente precisa olhar para as outras fontes para entender o verdadeiro pior cenário. Certo. Então vamos falar do pior cenário. A complicação mais temida, que aparece em todos os alertas. A oclusão vascular. O que é isso exatamente? É o pesadelo de todo injetor. De forma simples, acontece quando o preenchedor, em vez de ser depositado no tecido certo, é injetado acidentalmente dentro de um vaso sanguíneo, uma artéria. O gel, que é espesso, funciona como uma rolha, um êmbolo. Ele bloqueia o fluxo de sangue na hora. Como uma tubulação entupida. Exatamente. E tudo que está à frente daquele bloqueio deixa de receber sangue e, portanto, oxigênio. E as consequências disso são Devastadoras, pelo que eu li. imediatas e devastadoras. Se a artéria bloqueada irrigava uma parte da pele do nariz, por exemplo, esse tecido começa a morrer. Isso é a necrose. A pele fica pálida, depois arroxeada, e se não for tratada em questão de horas, morre e vira uma ferida escura. Mas o pior acontece se esse êmbolo viajar. A rede de artérias do rosto é toda conectada. Se o preenchedor for injetado numa artéria que se comunica com a artéria oftálmica, que irriga a retina, o resultado é a cegueira, imediata e, na maioria das vezes, irreversível. Cegueira, por um procedimento estético. É difícil até de processar. E as fontes mencionam até risco de AVC, de derrame. Sim, é o cenário mais raro de todos, mas é possível. Se o êmbolo conseguir viajar contra o fluxo sanguíneo e entrar na circulação do cérebro, pode causar um AVC. A própria meta-análise, embora não tenha registrado casos, cita outra revisão que analisou só complicações vasculares. Nessa revisão, dos casos que levaram a problemas de visão, 61% resultaram em cegueira permanente. Isso naturalmente levanta a pergunta. Existem zonas de perigo no rosto? Lugares onde esse risco é absurdamente maior? Com certeza, e as agências reguladoras são muito explícitas sobre isso. A FDA americana afirma que não aprovou o uso de preenchedores em áreas de altíssimo risco, como a glabela, que é o espaço entre as sobrancelhas, Sei. o nariz, a testa e a região ao redor dos olhos. Por quê? Porque nessas áreas a anatomia vascular é traiçoeira. As artérias são mais superficiais e têm conexões diretas com o sistema que irriga os olhos. O conhecimento profundo da anatomia pelo profissional não é um diferencial, é o requisito mínimo de segurança. E diante de um risco tão grave, o que as fontes apontam como as melhores práticas para minimizar essa chance? E aí há um consenso absoluto. O primeiro ponto, o mais óbvio, é o treinamento do profissional. E isso vai muito além de um curso de fim de semana. Envolve dissecação em cadáver, estudo contínuo. O segundo é a técnica. A recomendação é sempre injetar o produto devagar, com baixa pressão e usando instrumentos como cânulas, que têm a ponta redonda e são menos propensas a perfurar um vaso. E tem uma tecnologia que está mudando o jogo da segurança, citada em várias fontes. O ultrassom, que você mencionou antes. Exatamente. O uso do ultrassom Doppler portátil. Com ele, o médico consegue, em tempo real, mapear as artérias do paciente antes mesmo de a agulha tocar a pele. Uau! Cada pessoa tem variações anatômicas, né? O ultrassom permite ver onde estão os vasos e planejar uma rota de injeção segura, ou até guiar a agulha durante o procedimento.
É como ter um GPS para anatomia facial. É a maior evolução em segurança de injetáveis dos últimos anos. Isso me faz pensar. A gente fala de 6 meses, 18, 24 meses. Parece muito tempo, mas e depois? O que acontece com todo esse gel dentro do rosto? Ele simplesmente evapora? As fontes esclarecem esse mistério? Esclarecem, e os achados são bem surpreendentes. Vamos começar pelo ácido hialurônico, o temporário. O corpo tem mecanismos para degradá-lo. Nossa própria enzima, a hialuronidase, vai aos poucos quebrando as moléculas. E os radicais livres também ajudam nessa degradação. Só que o termo temporário parece ser bem relativo aqui, não? Eu li algo nas fontes que me deixou chocada. Sim, essa é a grande revelação. Uma das revisões que a gente analisou cita estudos feitos com exames de ressonância magnética de alta resolução. Esses estudos conseguiram identificar resíduos de preenchedor de ácido hialurônico no tecido de pacientes até 27 meses depois da aplicação. 27 meses. Isso é mais de 2 anos. A gente chama de temporário, mas o material continua lá, mesmo que o efeito estético de volume já tenha diminuído. Exatamente. O efeito visual pode durar 12 meses, mas o produto em si persiste por muito mais tempo. E para os bioestimuladores, a história é ainda mais longa. A hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-LL-lático são classificados como semipermanentes. O corpo leva de 18 a 24 meses para decompor as microesferas, mas o colágeno que foi estimulado pode durar ainda mais. E a mesma fonte sobre degradação traz um dado ainda mais impressionante. Já encontraram resíduos de hidroxiapatita de cálcio em biópsias de tecido de pacientes até 6 anos após a aplicação. 6 anos! Isso muda completamente a percepção de um procedimento semi-permanente. E no caso do PMMA, o permanente, o que acontece se o corpo não o absorve? Para onde ele vai? Ele não vai a lugar nenhum. Essa é a questão. Como o corpo não consegue metabolizar as microesferas de acrílico, ele faz a única coisa que sabe fazer com um corpo estranho que não consegue expulsar. Ele o encapsula. O sistema imunológico cria uma parede de tecido fibrótico ao redor de cada microesferinha. Ele fica lá integrado ao tecido para sempre. Por isso a remoção é tão complexa. Uau! Então, resumindo, a gente começou falando de um procedimento de beleza e terminou numa discussão sobre reologia de géis, anatomia vascular de alto risco e respostas imunológicas a corpos estranhos. A complexidade por trás de uma simples aplicação é enorme. Como um procedimento rápido na hora do almoço, é na verdade um ato médico complexo, que implanta um dispositivo médico no rosto de uma pessoa. Existe uma tensão aí, né? Entre o desejo do consumidor por um resultado rápido, não invasivo, e os riscos reais que só podem ser gerenciados com conhecimento técnico e anatômico profundo do profissional. E para onde a gente está indo, olhando para o futuro? Qual é a grande tendência que as fontes apontam? Mais do mesmo ou tem algo novo vindo aí? Uma das fontes, intitulada O Futuro dos Preenchedores, aponta para uma mudança de paradigma bem interessante. A tendência é se afastar do conceito de preencher para se aproximar do conceito de regenerar. Regenerar. Sim, o foco está se deslocando para os bioestimuladores e para novas tecnologias que não apenas adicionam volume, mas que convencem o nosso próprio corpo a restaurar e rejuvenescer o tecido. A ideia é usar a biologia a nosso favor, para que o resultado seja literalmente o nosso próprio tecido mais jovem, e não um gel sintético. E para a gente fechar o raciocínio, eu queria deixar um pensamento final que conecta vários pontos que a gente discutiu. As fontes mostram que até o ácido hialurônico, que a gente classifica como um preenchedor temporário de volume, também tem um efeito bioestimulador. A presença do gel no tecido estimula os fibroblastos a produzirem um pouco de colágeno novo. Ah, interessante. Isso acaba borrando a fronteira entre um preenchedor puro e um bioestimulador. E isso nos leva à questão final para a reflexão. Se um produto que a gente considera temporário pode induzir mudanças estruturais duradouras na pele, como a criação de novo colágeno, o que a palavra temporário realmente significa no mundo da medicina estética? Saiba mais através do site fernandoderma.com.